Com muita alegria, a Federação dos Municipais do Estado do Rio Grande do Sul está presente no evento e queremos saudar o presidente Sérgio Arnaud, que é o presidente da FESERGS e também da CSB Seccional Rio Grande do Sul, ao Antônio Neto, que é o nosso presidente da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, aí a nível nacional, e que está numa travada, numa luta aí por todo o Brasil para conseguir nós bararmos essas maldades. A tentativa está sendo construída. João Domingues está aí com a CSPB. Não sei se estão ainda, pela parte da manhã estava aí a CTB também, a Abigail. Importante, doutora Tânia, que está aqui conosco na mesa, e todos os que estão dentro da organização, o pessoal do Chile, o pessoal da Argentina, como é que é o nome do DIAP ainda? Antônio, que nos brindou aí com esclarecimentos muito importantes. A Federação dos Municipais do Estado do Rio Grande do Sul, ela está colocada com o desafio de nós refletirmos hoje um pouco sobre a realidade dos regimes próprios de previdência. Muito poucos estudos se tem, mas o que nós temos nós vamos tentar disponibilizar para nós entrarmos junto nessa situação de debate, de construção, de resistência que nós temos que efetivamente fazer. Importante nós nos darmos em conta aqui. Nós estamos vivendo um tempo de ruptura, um espaço de ruptura quanto ao que foi o cabo de guerra estabelecido na Constituição de 1988 e que trouxe para dentro do texto constitucional os direitos sociais, que trouxe a seguridade, o manto da seguridade social, e que, no seu todo, conhecido como Constituição Cidadã, ela já traz no artigo 1º a questão da soberania, e que nós estamos vendo a ameaça que nós estamos vivendo, diante das entregas que estão sendo feitas e que foram mencionadas por vários painelistas anteriores. Mas eu preciso fazer menção ao artigo 3º da Constituição, que fala dos objetivos. E os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o primeiro colocado é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como nós compreendermos alguém com a tentativa de fazer a capitalização diante disso? Este é o objetivo da Constituição. E essa Constituição deve ser guardada, deve ser defendida por todos nós. Agora tem outros, mas vou citar mais um. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Só com esses dois objetivos deveria ser considerado inconstitucional essa tentativa que está se fazendo com essa PEC 06. Tu podes passando eles. Está lá ainda na primeira, tem que ver como é que faz. A Constituição de 1988, ela traz a Seguridade Social colocada no artigo 6º também, onde traz todos os direitos sociais. E entre eles, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança e a previdência social. Então ela é um direito. Isso nós precisamos, e muitas vezes a população como um todo não se dá em conta, que isso está escrito na lei maior e de que nós temos que levantar essa bandeira e isso não pode se desfazer. Então, se a previdência constitui um direito, nós temos que compreender ele assim como a educação, assim como a saúde. E a previdência que está colocada em termos constitucionais, ela é dentro do princípio da solidariedade.
Então, os que estão trabalhando vão ajudando a financiar os que estão aposentados. Se nós enxergarmos que no artigo 194, nós temos escrito tacitamente o que é a Seguridade Social, o tripé da Seguridade Social, nós vamos ver ali que ela é uma responsabilidade dos poderes públicos e da sociedade. Então, todos nós somos corresponsáveis para mantermos esse manto da Seguridade Social que com essa PEC está se rasgando, está se tirando. O tripé da Seguridade: assistência, saúde e previdência. E no artigo 195 da Constituição nós temos os constituintes trazendo para dentro do texto, escuta, mas e como é que nós vamos manter a Seguridade Social? Nós já vimos hoje relatado aqui. Mas traz tudo detalhado dos impostos e das contribuições que nós temos, o que incide, o que é o financiamento desta área da Seguridade Social. E por isso que é tão importante nós nos darmos conta do que está colocado. A luta contra a PEC 287, em 2017, nós fomos muito vigorosos. E quando ninguém acreditava que era possível nesse país se botar uma tranca naquele ímpeto de fazer a reforma da Previdência naquele momento, o senador Paim consegue as 27 assinaturas que eles diziam que não ia conseguir. Aliás, foram 63 para instalar a CPI. E parece que nós meio que esquecemos de que esse é um estudo muito sério elaborado nesse país, que foi de abril até setembro de 2017, e chegou a realizar 31 audiências públicas. Foram ouvidos 144 especialistas, entre auditores, técnicos, juristas, empresários, sindicatos, senadores e deputados. E ela foi aprovada por unanimidade. O relatório da CPI foi aprovado por unanimidade. Mas escuta aí, qual é a conclusão dessa CPI? 2017, há pouco tempo atrás. Não existe déficit. Antes já foi mencionado pelo Antônio. É bom visitar na internet, no Google, bota lá a cartilha da CPI da Previdência, pega o resultado, depois digita lá, para ver como é que foi aprovado. Então, nós tivemos elucidado que nesse país, quando, dentro do texto constitucional, o artigo 195, a Previdência não existia déficit. O que existe? O que foi afirmado? Que existe má gestão, que existe anistias, que existe sonegação, que existe roubalheira, que existe desvios, que é a DRU. E aí nós não vamos falar de um ou outro que esteve no poder. Desde Fernando Henrique Cardoso, nós vimos antes, em 1994, depois virou DRU, depois os dois governos de Lula, governo de Dilma, todos tiraram 20% dos recursos da Seguridade Social para aproveitarem nos termos da DRU. E para nossa surpresa, no estalar de dedo, quando parecia que tinha acabado, consegue o Temer passar não para 20%, mas para 30%. Então, aposentadoria e legislação, reformas e previdência, aposentar, vai ter dinheiro, sempre é preocupação. E o mercado tenta colocar isso para nós como sendo o pilar e a principal questão para nós nos preocuparmos.
Se nós começarmos a fazer o debate sobre a Previdência, nós temos que necessariamente fazer o debate do modelo de Estado que nós defendemos. Se nós olharmos na ótica da Constituição de 1988, nós vamos ter o estado de bem-estar social, e que se contrapõe frontalmente ao que está sendo colocado a partir de 2016, 2017, 2019, agora com essa proposta da reforma da Previdência. O estado mínimo, tu vai fazendo o seguinte, eu sempre digo que a Constituição de 88, ela é como com uma espiral. Quanto mais você integra, e lá diz que ninguém é para passar necessidade, nós queremos proteger todos e colocar todos para dentro, então quanto mais você envolve as pessoas, fulano ganhando, beltrano ganhando, ciclano ganhando, ele vai gastar, gastando, vai gerando o motor da economia, e nós vamos ampliando, nós vamos sonhando, e estaríamos nesse momento, como foi dito hoje de manhã, deveríamos estar pensando ainda naqueles que estão desassistidos no Brasil. Mas qual é a ótica que entrou? A ótica que entrou foi do estado mínimo, e faz o olhar justamente de cima e de forma contrária. Não, nós temos que tirar. Temos que tirar. Começa com as questões que pega no meio do povo, que é o Bolsa Família, que é coisa de vagabundo, né? A questão, e vão pegando e vão tirando, e só o olhar de tirar vai fazer com que nós enxugando, nós vamos ter sem possibilidade de participação. Se nós enxergarmos aquilo que já foi dito aqui hoje também, os municípios que a sua grande maioria tem mais recursos a partir do regime geral de previdência do que do FPM, nós vamos entender os municípios pauperizando diante desse projeto. E não tomem como surpresa, você vai ter município pequeno que vai voltar para outros. Da forma como está colocado, isso vai significar uma ruptura muito grande. O cenário nacional da Previdência, eles tentam colocar o mercado do que foi a década de 80, do que é a década de 90, 2000, e vão tentando, em cima disso, fazer a justificativa para conseguirem colocar os argumentos e convencer a sociedade. Se nós olhamos essa aqui, a pirâmide de 90 e 2000, isso o mercado usa, e são uma questão real da faixa etária, se nós vamos olhar, a base que tem ali de número de trabalhadores e de aposentados, 2010, 2020, nós enxergamos a mudança que vai acontecendo e o que nós temos previsto para 2040, 2050. Agora, imagine vocês, se isso está acontecendo e hoje nós estamos com o manto da Seguridade Social colocado, a Previdência de forma solidária colocado, imagina tirando a base e não tendo mais contribuição. Vocês pensem agora em todos aqueles que estão dentro do sistema geral e que não vão ter mais outros entrando e não vai ter mais entrada de recursos. Como vai ficar? O que é o custo dessa transição? Ninguém explica. Nós não temos estudos colocados. Então é uma questão muito, muito séria que nós temos que estar analisando com carinho. Justificativas para a reforma, não podemos analisar a reforma sem ter um estudo. O estudo que nós temos e foi desenvolvido, a CPI trouxe. E aí eu sugiro também essas duas revistas, mesmo que elas sejam de 2017, a nota técnica 168, do Diese e da Anfip, e também da Anfip e do Diese, Previdência Reformar para Excluir, que são os documentos que embasaram também o processo da CPI. Aonde foram parar os recursos? Quais as obras que foram realizadas com os recursos da Previdência? Nós temos que questionar isso. E outros, desvios e sonegações que houveram durante o tempo todo. Essa imagem eu gosto de usar muito. Veja bem, imagine aí, o governo Temer chamando a imprensa, primeiro ele tira 30% de todos os recursos através da DRU, e aí ele chama a imprensa e mostra que o caixa está vazio, que não tem que reformar.
E, gente, em 2017, a PEC 287, vocês lembram que nós conseguimos barrar, através dos sindicatos, das organizações, a propaganda mentirosa do governo. E lá pelas tantas derrubaram, mas nós tínhamos conseguido barrar. E era com dinheiro público nosso que eles mentiam abertamente, como estão fazendo agora. E aí nós temos que questionar sobre a CPI. Se todos os partidos, todos os senadores aprovaram, como é que agora eles esquecem do que tinha sido colocado e voltam à retórica que era lá da PEC 287? Aliás, não é a retórica da PEC 287, da reforma trabalhista, da 13467, onde eles dizem, meu Deus do céu, para nós voltarmos a crescer a 4%, nós temos que fazer a reforma vai botar o Brasil em dia. Mas era mesmo palavreado que eles usavam para fazer a reforma trabalhista? Passou 2 anos, o que nós estamos enxergando? Diminuição cada vez maior, né? Então, a desvinculação das receitas da União, nós já vimos hoje o resultado disso. Afinal, qual é a base para afirmar que existe o déficit? Temos que questionar. Quanto vai custar a transição para a capitalização? Nós não temos informações. Como fica a parte patronal dos governos? Aqui é uma coisa importante. E aí eu entro dentro daquilo que o Marcelo D'Ambrós, do desembargador, colocava de manhã. Quando se faz a mistura um pouco do regime geral com, ou era o Portanova acho que colocava isso, do regime geral com os regimes próprios, e se tenta colocar tudo que é negativo do regime geral e puxa o lado negativo dos regimes próprios para criar a sensação de que tudo está perdido, ou nós fizemos a reforma, ou não dá para nós subsistir. Então, é importante se dizer, a parte patronal do governo federal nunca foi guardada. Aqui do estado do Rio Grande do Sul, passou N partidos, nunca se guardou a parte patronal. E a parte dos trabalhadores entrava no caixa comum e se gastava no caixa comum. Hoje não se tem nada guardado para pagar os atuais aposentados e eles custam, e é uma responsabilidade da sociedade gaúcha, mais de 10 bilhões de reais ao ano. E aí nós temos que questionar e temos que começar a compreender o que é os municípios diante disso. A emenda constitucional número 41, eu lembro até hoje, nós estávamos dentro da CONFETAM, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, em audiência com o Ministério da Previdência, e o relator da reforma da Previdência era o Pimentel, José Pimentel, e aí nós provamos para ele que cálculos atuariais de municípios davam que não precisava os municípios ir para 11%, porque nós enxergava isso quase que como confisco. É o que o Portanova colocava de manhã também. Mas aí, lá pelas tantas, ele diz, eu vou ter que dizer a verdade para vocês, não é possível diante dos entes estaduais e algumas capitais. Nós temos que levar todos para 11%. Isso 2003. E aí nós temos que bater no peito, porque como sociedade nós não temos uma cultura previdenciária, não temos o hábito da cobrança, e as coisas foram andando e a responsabilidade não veio. E agora vem as contas. Então, nós temos que conseguir compreender. Agora, é inadmissível o que acontece, mas existe a liberdade de expressão, e por isso que eu pedi esse espaço também, para nós podermos contrapor uma matéria que saiu na Zero Hora, onde coloca o seguinte, 90% dos municípios com previdência própria no Rio Grande do Sul estão em desequilíbrio. E se usa esta reportagem, esse estudo de uma advogada, para tentar alavancar o apoio da FAMURS, que é a Federação dos Prefeitos, para a reforma da Previdência. Por quê? Porque se tenta colocar que o caos está estabelecido em todos os regimes próprios de Previdência também, e por isso que teria que se fazer a reforma e tenta-se angariar o apoio de todos os prefeitos. Assim como nós vimos agora essa semana, na Marcha dos Prefeitos. Vocês acham, o que é aquele aceno de 1% de aumento da FPM? O que tem por trás? É cooptar eles todos para fazer lobby com os deputados para aprovar a reforma da Previdência. E aí nós vivenciamos no meio disso.
25,9 bilhões teria de déficit, mas se nós colocamos mais o regime agora do Estado, o RPPS do Estado, que a partir da segregação de massa de 2013 nós temos no Estado também, guarda de recursos que já soma mais de 2 bilhões, mais os 16 bilhões que nós temos aí já no quadro dos RPPS dos municípios, nós temos um recurso significativo já e que nós estamos pagando praticamente todas as aposentadorias. Então, qual a situação do RPPS do Rio Grande do Sul? Esse é um estudo que foi elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Vou agora brindá-los com a apresentação, porque foi nos apresentado aqui no seminário que a própria federação fez. Quanto ao ativo financeiro, distribuição nos 497 municípios pelo regime previdenciário. Nós temos 325 que têm regime próprio de previdência. Isso é importante. Alguns que estão em extinção, que é hoje que está em extinção, e 171 que não tem regime próprio de previdência. Essas regras não vamos ter tempo. A distribuição desses 325. Nós temos, a partir de 1998, a criação de 37, ou seja, 11%. Nós temos 50 que foram criados até 1998, regimes próprios de previdência. E entre 98 e a emenda constitucional, 88 e a emenda constitucional número 20, que veio a 97/17, que regulamentou os regimes próprios de previdência, nós temos então a maior parte dos regimes, que são 238. Só que nós temos várias situações de municípios que criaram, quando a Constituição de 88 deu a possibilidade, criaram ligeiramente o regime de previdência com alíquotas irrisórias, irresponsabilidade e falta de cultura previdenciária, com 2% para os trabalhadores, 3% para a parte patronal, e começaram a tiraram da carga 30%, que era o custo do regime geral que antes se estava. Aqui um pouco dos investimentos que se tem. Hoje esse recurso, isso aqui era até 2006 que eles tinham consumado. A distribuição entre milhões, a fatia de cada município. Então nós temos uma boa parte dos municípios que estão já entre 50 e 100 milhões ali naquele ano. A questão do Fundo Prev estadual, que eu acho que é importante colocar. Os 10 maiores RPPS, segundo o volume de recursos, eles trazem junto, vai ficar à disposição para todo mundo depois. Qual a situação do RPPS do Rio Grande do Sul, se nós olhamos quanto ao equilíbrio atuarial, que é o que a legislação prevê, que cada ano tenha o cálculo atuarial e que se tenha a tábua, então, de equilíbrio colocado. Isso também é importante e a gente traz junto. O que é o equilíbrio? Quando você tem um determinado número de partícipes, você tem que ter a tábua até o fim da vida de todos eles. Se você tem a guarda de recursos para esta soma que você projeta, você está num equilíbrio atuarial. Agora, se você não tem na reserva matemática, no patrimônio líquido, esses recursos, necessariamente você vai ter que ter aporte de recursos. E esse aporte de recursos se dá normalmente com a majoração de alíquotas. Então, isso que está explicado nesse ponto aqui. Nós, naquele ano, tínhamos que estariam em equilíbrio atuarial, nós teríamos 10 fundos, desses 325, que estariam assim com superávit, em relação ao que eles tinham colocado. Aqui estão os maiores devedores, por exemplo, a cidade de Caxias do Sul aparece com a maior devedora, maior passivo em relação aos compromissos que tem, e assim um monte de cidades que nós temos aqui, colocadas. E nós temos que colocar, então, o que nós vamos efetivamente fazer. A Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, que está com vários diretores, diretoras aqui, coordenadores, nós começamos a trabalhar muito seriamente a formação no sentido da consciência de nós termos uma cultura previdenciária, de nós efetivamente acompanharmos os conselhos. Mas há pouco nós fomos informados que agora é justamente o contrário, eles querem tirar de novo esse poder que nós íamos conquistando, no sentido do decreto, revogaço, que está colocado hoje.
Então, os sindicatos estão trabalhando diretamente para incidirem na formação dos quadros, para nós conseguirmos saber como estar trabalhando os recursos. E aí eu quero colocar uma situação que existia o tempo do IP, quando é IP Saúde e Previdência misturado ainda, mas que não se sabia o que fazer com o dinheiro. E essa é uma coisa que eu testemunhei. Uma professora minha construiu uma casa, pagou parcelas irrisórias, porque o IP não sabia o que fazer com o dinheiro. Então faltava preparo das pessoas no sentido de alavancar esses recursos para amanhã, quando precisar. Então hoje nós estamos vivenciando isso tudo. Essa questão de todos o controle interno, a auditoria, o conselho, a ajuda do Tribunal de Contas passa a ser importante para nós também em termos de municípios. Então, dos 497 municípios, nós temos 325 que têm regime próprio de previdência. Em dezembro nós tínhamos guardado 18 bilhões, superando 18 bilhões em bancos públicos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos servidores ativos dentro desse regime de previdência, 193.822, inativos 47.937 e tínhamos pensionistas 14.353. O total de partícipes 256.112, então, desses regimes próprios de previdência. Mas aí, se nós olharmos aqui, o total de partícipes são 256, vamos pegar mais o regime do Estado, que dá outros 380 mil, então nós vamos ter aí 500, 600 mil dos gaúchos. Os demais todos estão praticamente no regime geral de previdência. E os municípios ganham muitos recursos. Como foi dito hoje aqui, o maior programa de distribuição de renda é a Previdência Social. A situação do estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos agora em fevereiro guardado 2 bilhões já, 89 mil no fundo de Previdência. O total de partícipes ali, fora a segregação de massa, 348.421. E aqui eu até peguei uma reportagem do Luiz Mille no blog dele, que publicou no dia 9 de abril, um estudo de especialista, a professora Sara Graneman. A reforma da capitalização e a quebra de estados e municípios, já foi trazido hoje de manhã também. 3.875 municípios vão quebrar se a reforma da Previdência for aprovada. Está colocado tacitamente pelo estudo. Então, deve nos preocupar, e já foi colocado aqui, que nenhum prefeito deveria estar a favor da reforma da Previdência, mesmo que recebam uma emenda aqui, uma emendinha lá, como eles estão agora fazendo aquela distribuição através de forma impositiva, que é um pagamento que já está acontecendo. Outra coisa, temos que denunciar o escritório que os empresários abriram lá em Brasília para fazer o lobby junto aos deputados, da forma como está colocado. Como FEMERS nos posicionamos? Contra a reforma, contra esta reforma, contra a desconstitucionalização da Previdência, contra o fim da Seguridade Social, contra o corte PIS-PASEP. Aqui está colocado errado, o número da medida provisória é 871, eu coloquei ali 781, meio que eu foquei com os números, e essa é uma chamada de atenção que eu quero fazer. Gente, essa medida provisória está em vigor, e ela corta profundamente na questão dos direitos, dos benefícios da área rural. E ela tem uma previsão, e logo vira lei, quando menos se enxerga. Então se faz aquela acenação para as entidades, não, os rurais vão ficar fora, mas a medida provisória é muito pior, e ela já está em vigor, gente, e nós não estamos falando sobre a medida provisória, e vai atingir todos os municípios. Então, que praticamente tira a possibilidade de comprovar e de fazer com que efetivamente se tenha o benefício rural. Aqui, o Temer levando na 287 era a imagem que tinha para a Previdência, mas na verdade está levando para o túmulo. Então, atenção, maldade. As idades em todos os benefícios não são definitivas, já foi comentado aqui hoje também. Aumentam quando aumentar a expectativa de sobrevida da população. Atenção agora para os RPPS. Se passar a desconstitucionalização,
a lei complementar vai ser dos entes, não é mais só da União. A União vai reger sobre os seus. Agora, dentro da interdependência dos entes federativos, nós vamos poder ter a situação de maleza dos regimes próprios de previdência, e aí entra uma coisa muito crítica. Por quê? Porque podem mexer nas alíquotas. Agora todo mundo é para passar para 14, mas tu acha que vai parar em 14? 14 já é confisco, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul já é 14, mas nos regimes próprios ainda não é, dos municípios não é 14. Então, a lei complementar poderá instituir alíquotas e contribuições extraordinárias. A proposta prevê a possibilidade de contribuição extraordinária temporária até 20 anos, em alíquotas que poderão ser diferenciadas dependendo do contribuinte e da situação do regime próprio de previdência. Então, o RPPS, cada um vai ser uma realidade, e possibilita que a contribuição incida sobre os proventos aposentados e pensionistas. Gente, coloca até o número de 8% a 20%. Então, é terrível o que temos pela frente, porque realmente temos regimes próprios de previdência que estão em situação falimentar, né? Que hoje, praticamente, os recursos, tu tem que pagar 2 folhas de pagamento, né? Mas também temos uma grande maioria que está aí, numa estabilidade, claro que tem um passivo atuarial, mas está colocado. Não vou olhar dentro disso aí, apenas recolocar. Realidade de ricos, 5 bilionários brasileiros concentram a mesma riqueza que metade do mais pobre no país. A lista dos bilionários do Brasil ganhou 16 novos integrantes, aponta Oxfam, agora em 2019, gente. Entre eles, o Luciano Davan, que agora vai para Brasília, lá com o escritório, aqui de Santa Catarina, né? Super ricos ficam com 82% da riqueza gerada no mundo em 2017. E em 2016 é o primeiro ano que nós tivemos o 1% superando a riqueza dos outros 99%. Então 1% da população mundial detém mais riqueza que os outros 99%. E aí, dos juros e da questão do encargo social, da dívida pública muito grande, eu só gostaria de colocar essa mensagem aí para finalizar, que já veio o recado também. Se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor, mas se escolher o amor, com ele conquistarás o mundo. Albert Einstein. E aí eu gostaria de que abrisse essa mensagem, para nós olharmos. Ela deve ter sido vista já, são cabos grandes nas colheres e individualmente cada um tentava se alimentar e não conseguia. Vejam o que acontece. Pega aquela parte, está lá. Vou tentar 10 vezes para me tocar. Estamos correndo feito loucos, cada um na sua individualidade, e precisamos redescobrir que as transformações se faz junto, que a gente consegue mesmo convivendo
conquistar a resistência e as mudanças que nós precisamos. Em nome da FEMERS, muito obrigado e, assim, um louvor muito grande pela iniciativa para conseguirmos realizar com sucesso o evento.